Você sabia que existe uma história misteriosa na Bíblia sobre uma batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés? Parece algo saído de um filme, mas é um relato fascinante nas Escrituras. No vídeo de hoje, vamos explorar essa intrigante disputa, entender por que o corpo de Moisés era tão importante e o que essa história revela espiritualmente. Prepare-se para uma jornada cheia de descobertas bíblicas e significados profundos. Fique até o final para saber mais sobre o impacto desse evento e o que ele ensina para nossas vidas hoje. Moisés foi um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve. Ele conduziu os israelitas durante 40 anos pelo deserto, recebeu as tábuas da lei e foi o intermediário direto entre Deus e o povo. Porém, em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6, a Bíblia nos conta algo curioso sobre o fim da sua vida. Após contemplar a terra prometida do alto do Monte Nebo, Moisés morreu em Moabe, conforme a ordem do Senhor, e o próprio Deus o sepultou. O detalhe mais intrigante é que ninguém sabe até hoje onde está o túmulo de Moisés. Isso levanta a questão: por que Deus ocultaria o local de seu sepultamento? O sepultamento misterioso de Moisés tem gerado debates e reflexões ao longo dos séculos. Uma possível explicação é que Deus, ao esconder o corpo de Moisés, poderia estar evitando que o povo idolatrasse seu líder, transformando seu túmulo em um local de adoração. Moisés foi um grande homem de Deus, mas sua missão estava completa, e agora o foco deveria ser totalmente no Senhor. A decisão de manter o túmulo desconhecido destaca a soberania de Deus e seu desejo de manter o povo focado no plano divino, não em líderes humanos. A história se torna ainda mais intrigante quando, no Novo Testamento, encontramos uma referência a uma disputa sobrenatural sobre o corpo de Moisés. Em Judas capítulo 1, versículo 9, lemos que o arcanjo Miguel e Satanás travaram uma batalha pelo corpo de Moisés. Embora esse evento seja mencionado de maneira breve, ele levanta muitas questões sobre o que estava em jogo. Por que Satanás estava interessado no corpo de Moisés? E o que essa batalha entre Miguel e o diabo realmente significava? Esses detalhes misteriosos sugerem que havia algo de grande importância espiritual nesse conflito. O verso em Judas nos oferece um detalhe importante. Ao invés de confrontar diretamente Satanás com acusações, Miguel diz: "O Senhor te repreenda." Esse momento é significativo, pois mostra que mesmo o poderoso arcanjo Miguel, ao lidar com Satanás, confiou completamente na autoridade de Deus. Em vez de lutar por si mesmo, ele reconheceu que a vitória final pertence ao Senhor. Isso nos ensina sobre a importância de depender de Deus em situações de conflito espiritual, confiando na autoridade dele sobre o inimigo. Embora a Bíblia não dê muitos detalhes sobre por que Satanás queria o corpo de Moisés, alguns estudiosos sugerem que poderia estar relacionado a uma tentativa de desviar o povo de Israel, talvez levando-os à idolatria. Se o corpo de Moisés fosse encontrado, o povo poderia ter transformado seu túmulo em um local de adoração, desviando seu foco de Deus. Assim, a disputa entre Miguel e Satanás vai além de uma mera batalha física. Ela representa a luta espiritual pela alma do povo, uma batalha entre o bem e o mal, onde a autoridade de Deus sempre prevalece. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás, algumas tradições judaicas antigas nos ajudam a entender melhor o contexto. Um desses textos é o Assunção de Moisés, um livro apócrifo que, embora não faça parte do cânon bíblico, era bem conhecido na época de Judas e possivelmente serviu de base para o relato. De acordo com esse escrito, Satanás teria tentado reclamar o corpo de Moisés com base em acusações de que Moisés havia cometido um pecado durante sua vida. Isso daria a Satanás algum tipo de direito sobre seu corpo. No entanto, o papel de Miguel foi justamente intervir e impedir que Satanás tivesse sucesso em seus planos. Essas tradições sugerem que Satanás poderia estar tentando usar o corpo de Moisés para enganar o povo de Israel, talvez incitando-os a idolatrar seu líder falecido. O sepultamento secreto e a intervenção divina seriam, portanto, uma proteção contra esse perigo espiritual. Embora esses detalhes não estejam explicitamente na Bíblia, eles mostram como os judeus da época compreendiam a seriedade desse conflito espiritual.
Ao incluir essa breve menção em sua carta, Judas estava usando uma referência familiar para os leitores da época, destacando a importância de depender de Deus em questões espirituais e reafirmando a vitória da justiça divina sobre o mal. A disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés nos ensina importantes lições espirituais que ainda são relevantes hoje. Primeiro, vemos o poder da autoridade divina em ação. Mesmo diante de Satanás, Miguel não agiu por sua própria força, mas invocou o nome de Deus dizendo: "O Senhor te repreenda". Isso nos lembra que em nossas batalhas espirituais não devemos confiar em nossa própria força ou sabedoria, mas depender da autoridade e do poder de Deus. Assim como Miguel confiou na justiça e no poder de Deus para derrotar Satanás, nós também devemos aprender a colocar nossas lutas nas mãos do Senhor. Além disso, essa história reforça a seriedade da batalha espiritual que ocorre além do que podemos ver. Satanás estava disposto a usar o corpo de Moisés para desviar o povo de Deus, mostrando que o inimigo sempre busca maneiras de corromper e enganar. Mas assim como Deus protegeu o povo de Israel dessa possível armadilha, Ele também nos oferece proteção quando confiamos nele. Em um mundo onde há tantas distrações e tentações, essa história nos desafia a manter nosso foco em Deus e evitar a idolatria, seja ela a idolatria de pessoas, coisas ou ideais. A mensagem central é clara: Deus é soberano e suas ações são sempre voltadas para o nosso bem e para nos manter firmes no caminho certo. Em resumo, a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés é mais do que um relato misterioso. Ela carrega lições profundas sobre a autoridade de Deus e a realidade da batalha espiritual. Vemos que mesmo nas lutas invisíveis, a vitória pertence ao Senhor e a proteção divina está sempre presente para guiar e proteger seu povo. Se essa história nos ensina algo, é que precisamos confiar plenamente em Deus em todas as áreas da nossa vida, sabendo que Ele está no controle. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário sobre o que mais te chamou a atenção nessa história. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre histórias bíblicas fascinantes como essa.